Fala, meus amigos e minhas amigas. Neste dia 26 de junho, agora à tarde, várias informações de Brasília e eu queria compartilhar com os senhores. Eu vou trazer vídeo de Miriam Leitão, eu vou comentar o que foi descoberto nos bastidores, aquilo que a gente já havia ventilado. Quem mandou Hugo Mota agir contra o governo foi o presidente da Câmara, o ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Eu estava dando uma olhada nas redes sociais do Hugo Mota e tá muito engraçado porque os assessores do Hugo Mota estão tentando apagar os milhares e milhares de comentários negativos contra ele, porque ele foi para a rede social para anunciar a derrubada do IOF como uma coisa boa fosse, pensando que o povo brasileiro não é inteligente, não raciocina, e levou uma verdadeira surra. Continuem, companheiros. Eles são os representantes do povo e devem ser cobrados. Então, vai na rede social do Hugo Mota, Hugo Mota PB, P de pato, B de bola, e faz o teu comentário. Tá engraçado, ele tá tentando apagar, mas tá louco, tá maluco. A militância progressista de esquerda é muito forte nas redes sociais, todavia mal utilizada. Lamentavelmente, o governo teria uma estrutura muito grande. Por exemplo, o presidente Lula custava alguma coisa, todo dia, fazer uma live para rebater as principais pautas do dia, pautas contra o governo, informações falsas contra o governo. Isso daria uma dezena de recortes por dia, né? O Lula denunciar o aumento no número de deputados, o Lula falar o que significa IOF. Por exemplo, o presidente esteve em 3 eventos ontem e ainda é aquela estrutura antiga, né? Monta um palco e discursa e fala alguma coisa, e como não tem um script pronto, aí às vezes dá uma informação equivocada, enfim, não tem repercussão, é muito trabalho sem repercussão, né? Então eu acho que ou vocês decidem algo ou simplesmente anunciem, olha, a gente não vai fazer nada, a gente vai continuar assim, porque é enxugar gelo. No âmbito da comunicação, isso é enxugar gelo. É um trabalho assim retrógrado que se fazia há 20 anos atrás. Agora, poderia ser uma coisa bem mais, do ponto de vista econômico, melhor, né? Muito menos investimento e um alcance gigantesco nas redes sociais. Gigantesco, certo? Porque o legislativo está em choque não apenas com o executivo. Não é um choque contra o poder executivo. O legislativo está em choque contra o poder judiciário. O legislativo está em choque contra a sociedade brasileira, contra a democracia. Essa decisão da Câmara dos Deputados, esse PDL que foi utilizado para derrubar o decreto do Lula, ele é inconstitucional, ele é ilegal. A jornalista Miriam Leitão comentou, e eu vou trazer a fala dela, sobre essa questão. Ontem nós falamos aqui. Existe uma margem que o governo federal pode aumentar o imposto sobre operações financeiras sem precisar, sem necessitar da chancela do IOF. Aí é que entra o Arthur Lira. Eu peço calma que eu vou colocar a senhora Miriam Leitão. Mas olha onde é que o Arthur Lira entra. Igor Gadelha do Metrópolis. Igor Gadelha do Metrópolis. Ao final vou fazer um anúncio aqui, porque a comunicação do governo é tão ruim que eu descobri um programa que foi lançado, importantíssimo, porém ninguém sabe. E eu vou aqui falar para vocês, obviamente, tomarem conhecimento e compartilharem. Olha só, tá aqui na coluna do Igor Gadelha. Petistas veem dedo de Lira em ação de Mota para derrubar o IOF. Aí você me pergunta por quê? Eu vou lendo e vou comentando. Lideranças do PT veem influência direta do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na decisão de Hugo Mota, do Republicanos, atual mandatário da casa, de pautar a derrubada do IOF do Lula. Para parlamentares do Partido dos Trabalhadores, Arthur Lira teria atuado pela votação junto a Mota porque estaria insatisfeito com a medida provisória enviada pelo governo sobre o IOF. Alguma das compensações propostas pelo governo na MP, e é aí que está a coisa, teriam sido ideia para Lira, usar em outro projeto. Qual é o projeto? Ele é relator
do projeto que está na Câmara dos Deputados, ideia e luta do presidente Lula de isentar pessoas que ganham até R$ 5.000 por mês. Vejam a picuinha política. O Lira, como é relator, e ele não deveria ser relator, porque ele não é representante do povo. Ele é representante de banqueiro, ele é o pai do orçamento secreto, juntamente com Bolsonaro, o orçamento secreto que é uma excrescência. Me recordo da senadora Simone Tebet, certa vez na tribuna do Senado, afirmou: nós estamos diante do maior escândalo de corrupção do planeta Terra. Não chega nem perto do petrolão, do mensalão, seja lá o que for. É o orçamento secreto, que foi aberto pelo Lira com a anuência do Jair Bolsonaro. É disso que se trata. E essas informações procedem porque, se vocês repararem, o Hugo Mota anunciou a votação às 23 horas e 35 minutos. Então ele foi mandado. Ele é um pau mandado. É uma vergonha para o povo da Paraíba ter um representante que vai entrar para a história como um pau mandado de outro deputado. De um outro deputado que a Polícia Federal fez uma investigação e, lamentavelmente, continua trancada no Supremo Tribunal Federal. Então, envolve Lira, chantagem, achaque, emendas. Eu vi uma matéria que está no Brasil 247 e foi, primeiramente, trazida pelo Jornal o Globo, dando conta de que Hugo Mota iria ligar para o Lula para tentar amenizar a crise. Agora, amigo, você não venha com essa de morde e assopra, não. O povo brasileiro está vendo a podridão que está se transformando a Câmara sob a sua gestão, mesmo você sendo apenas um pau mandado. Mas o jogo sujo, quem está fazendo é você, porque você é o presidente. Você faz o jogo sujo que os seus chefes mandam, né? Então vai haver uma judicialização. Se o Lula continuar tentando manter relação com essa banda podre do Congresso Nacional, o Planalto vai se transformar num anexo do Centrão. Então o projeto de país vai de água abaixo. A própria Daniela Lima recebeu informação de um ministro do governo Lula. É preciso reagir e reagir com dureza. Coloca primeiramente a Miriam. É um minuto só, rapidamente. Essa medida especificamente, ela é inconstitucional. Fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo. Só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar a alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. O governo, nesse momento, está em dúvida se entra ou não entra na Justiça. Mas o governo não entrar na Justiça diante de uma medida inconstitucional mostra a fraqueza do governo. Esses argumentos todos que foram usados pelo Congresso para explicar por que ele anda tão agastado com o governo, como, por exemplo, está botando em mim a culpa de aumentar a conta de luz, mas é do Congresso a culpa de aumentar a conta de luz. E o Congresso é contraditório, porque ele aumenta a despesa e depois diz que é contra aumento de impostos. O IOF é sim, aumento do IOF é sim uma questão controversa, tem economista que é contra, acha que isso distorce a economia, porque é um imposto regulatório, não é um imposto arrecadatório. Mas o fato é que não é o Congresso que tem que fazer isso, né? Pode ser feito na negociação, na conversa, mas não pode ser o Congresso que derruba através de um projeto de decreto legislativo. Isso não é o caminho. E essa não é a primeira vez. A lista é enorme de medidas que o governo fez para cortar despesas e o Congresso não aceitou. Eu queria lembrar uma só. O Fundo Constitucional do Distrito Federal, que hoje é corrigido como percentual da receita corrente líquida. É um absurdo, porque quanto mais sobe a receita, mais ele recebe. Então vive desse dinheiro que cresce o tempo todo. O governo propôs, vamos desvincular e apenas corrigir pela inflação. O Congresso não aceitou. Então o Congresso não pode ficar dizendo que é a favor de ajuste fiscal, porque isso é demagogia. Na prática, a lista das medidas de ajuste que ele derrubou são enormes. Tá aí o comentário da jornalista Miriam Leitão. Eu queria até parabenizar ela, porque eu sei que o patrão dela, o João Roberto Marinho, ele lutou também pela derrubada do IOF, né? Mas pelo menos ela foi honesta para com seu público.
O desmantelo do Congresso está tão grande, mas tão grande, que ninguém é capaz de abrir a boca para defender o que o Congresso brasileiro está fazendo. É o pior Congresso da história, faz jus ao que as pessoas estão classificando. O Mota, a mando do Lira, não atendeu às ligações da ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Um total desrespeito para com a ministra. Ele descumpriu o acordo e não atendeu às ligações da ministra depois que fez o Twitter às 23 horas e 35 minutos. As pessoas do Ministério da Fazenda, que já estavam elaborando o novo pacote e já haviam liberado emendas depois da conversa com o Hugo Mota, também tentaram ligar para o Mota e ele não atendeu. Nenhuma ligação. Nenhuma ligação. E fugia dos corredores da Câmara dos Deputados porque não tinha explicação para dar. Ora, as emendas foram liberadas. O governo preparava um novo pacote. Por que pautar algo é mandar um recado para quem? É para não admitir que o Lira que mandou. Então levar esse caso ao Supremo seria uma vergonha. Ainda que para perder, a gente tem que tentar. Quem me disse isso ontem foi um ministro na saída do Palácio do Planalto. Eu liguei para um adversário dele e este adversário me disse a mesma coisa. Trago aqui para vocês. O ministro, esse com assento dentro do Palácio do Planalto, disse basicamente o seguinte, né? Algumas vezes, eu acho que chegamos num ponto, me disse esse ministro, né? Acho que chegamos num ponto em que precisamos preservar a nossa imagem e a nossa identidade. Ou vamos virar um anexo do Centrão. Ver gente nossa votando aumento de deputados foi vergonhoso. Ou seja, não há muita dissonância entre o que disse Fernando Haddad, por exemplo, publicamente, e o que pensa a cozinha do Palácio do Planalto em relação a este projeto, que a gente vai detalhar já já aqui. Eu perguntei, agora o senhor acha que é preciso ir ao Supremo Tribunal Federal? A resposta, tem que ir sim. Inclusive para rediscutir os limites de um PDL, que é esse instrumento que foi utilizado para derrubar o decreto do governo. Ele diz o seguinte, o que o Congresso fez foi absolutamente inconstitucional. É dever por lei legal, é norma do Executivo definir por decreto a tarifa, a taxação, o tamanho do IOF. Goste-se ou não da medida, é uma tarefa, é uma prerrogativa do governo que não cabe ao Congresso reavaliar. É isso, companheiros. Curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos. Canal do João Antônio, canal Clique Política. Eu peço que você comente. Tá muito bom os comentários. Eu sempre leio os comentários de vocês. Não dá pra responder a todo mundo porque é muita gente, graças a Deus. E, repito, continuem indo nas redes sociais do Hugo Mota. Vai chegar um momento que ele vai limitar os comentários, que ele não vai aguentar tanta pancada. Parece que o Lira já limitou nas dele, mas continuem lá na do Hugo Mota, certo? Pra ele saber que nós temos força, que o povo brasileiro não é gado para ser tangido. E reforço mais uma vez a equipe de comunicação do presidente. Só se o presidente não está querendo. O que é que custa fazer uma live de meia hora para ele rebater as mentiras que são publicadas nos jornais e falar de temas importantes do dia a dia? Sim, olha só o anúncio. Governo Federal, sabe o que o governo federal fez? O governo federal está fechando vários convênios com hospitais particulares para diminuir a fila do SUS. É um investimento que é gigante e ninguém sabe. Ninguém toma conhecimento. Tá aqui, ó. O governo do presidente Lula anunciou uma nova medida que permitirá hospitais privados e filantrópicos abater dívidas com a União, oferecendo atendimento especializado ao Sistema Único de Saúde. Ou seja, se o hospital está em débito com a União, quer pagar? Vamos aí atender pelo SUS as pessoas que não têm condições de pagar um hospital particular. A iniciativa apresentada pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, da Fazenda, Fernando Haddad, também contempla unidades sem débitos, que poderão gerar créditos tributários. Vejam, tanto hospitais que devem, quanto hospitais que não devem, podem entrar nesse programa, que é justamente um programa que faz parte do Mais Especialidades, que foi também relançado pelo governo federal para acelerar a especialização de médicos. E justamente também visando diminuir a fila do INSS. Eu indago a vocês, quantos bilhões não estão sendo investidos num programa desse? Não era para o presidente Lula gravar um vídeo, sem fundo musical, sem enfeitado, sem besteirada, falando diretamente com a população? Olha, nós lançamos um programa, tal, um vídeo de 2 minutos, rapaz. Custava alguma coisa? Não custava rigorosamente nada. Nada. Esse debate do IOF, o Lula era para estar nas redes sociais, lutando, mostrando, falando, rebatendo, baixar a cabeça pro Centrão
pro antro de podridão, um governo que tem projeto como esse governo tem. Agora tá certo, se fosse um governo desastroso, um governo bandido como foi o governo de Bolsonaro, onde o Bolsonaro não tinha compromisso nenhum, tudo muito bem. Mas um governo que tem projeto, que tem pauta, que tem proposta, sinceramente, senhores, sinceramente. Amigos, e para fechar, eu queria lembrar a você, ainda tá na era analógica, ainda não tá usando a internet para ganhar dinheiro, apenas com o celular na mão e o conhecimento. A internet dispõe de várias plataformas que proporcionam a você trabalho de verdade. Agora, claro que para você trabalhar na internet faturando uma renda extra que pode chegar até 5 mil reais ou mais, tem gente que fatura 1.000, tem gente que fatura 2.000, tem gente que fatura 3, 4, 5, 6 mil reais. Eu já recebi depoimentos e já trouxe aqui para vocês em vídeos anteriores. João, precisa de quê? De um celular, do conhecimento e, óbvio, trabalho. Não é negócio de ficar rico ou milionário, mas dá pra ganhar uma grana boa e dá até pra ganhar em dólar, amigo. Vai aqui na descrição desse vídeo, tem o nome mais, logo abaixo do título. Você clica e vai aparecer o link pra você conversar com a equipe do Clayson. Lá eles vão mostrar pra vocês o passo a passo. Forte abraço e a luta continua!